aqui nesta casa só entra fruto do nosso trabalho. Sucessão ela só dá certo mesmo, a gente comprova que deu certo, quando quem estava antes sai e a outra pessoa assume. Se você tem alguém no meu lugar que pode gerar mais resultado para a companhia, seja ele membro da família ou um executivo de mercado, eu não tenho nenhum problema. Porque na condição de acionista, o cara vai entregar mais do que eu entrego, por que não? Existe um respeito com essa opinião dos guardiões. Trazer a hipótese para a mesa de uma ruptura, ela é importante para você discutir como é que você se comporta com o autor. A gente não pode ter uma companhia orientada para o trimestre, né? Tem que ter uma companhia orientada por geração. Na caverna que você evita entrar, tá o tesouro que você procura. Tem 2 dias importantes, eu acho, nas nossas vidas, né? É o dia que a gente nasce, eu chego, e o dia que a gente descobre o porquê, né? Vamos ficar esses 80, 100, 120 anos fazendo o quê aqui? Né? Por que nós viemos? Né? Quando vocês, cara, entendi, eu vim para isso. Aí tudo começa a fazer sentido. Este é o Lumo Chama, um podcast sobre o humano no mundo dos negócios. Aqui não temos respostas prontas, mas a gente acredita que uma boa conversa sempre acende algo na gente. Segundo dados do Sebrae, 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. E dessas todas empresas familiares, somente 30% chega à segunda geração. E ainda um outro dado muito importante é que só 11% que possui um processo de sucessão estruturado, um processo sendo cuidado. É um número muito preocupante quando a gente fala do sucesso ou do futuro das empresas no nosso país. E é muito comum a gente ver que quando a passagem do bastão chega, ou ela chega tarde demais, ou é um momento de crise, um momento muito desafiador para o negócio, ou muitos desafios no momento de quem vai passar o bastão, não soltar esse bastão, não confiar em quem está chegando, ter um desafio com isso, e também quem está chegando ter uma dificuldade de assumir esse bastão ou de querer fazer tudo diferente e não honrar o que foi construído até aqui. Por que é tão desafiador falar sobre sucessão, especialmente em empresas familiares? Como é que as empresas e as famílias podem atravessar esse caminho com mais consciência para levar mais saúde para as famílias, para os negócios e para o patrimônio que elas possuem? É sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. Com muito entusiasmo, a gente está estreando hoje o nosso primeiro episódio do Lumo Chama, é o nosso podcast da Lumo. E hoje, para essa estreia, eu tenho aqui Selim Nigri, meu querido sócio, que vai estar comigo nessa conversa aqui. Fala, Juliano, tudo bem? Tudo jóia. E o Glauber também, que daqui a pouquinho a gente vai pedir para se apresentar, mas acho que vale a gente primeiro contar um pouco dessa história, desse podcast, né, do que a gente está trazendo depois de muito tempo trabalhando já como Lumo no mercado, como consultoria, de onde veio essa ideia da gente ter esse canal aqui, esse programa, trazendo gente para conversar. Então, a Lumo é uma consultoria de desenvolvimento humano e organizacional que está fazendo 13 anos agora e inspirada pela antroposofia, né, a gente trabalha com muitas organizações de todas as naturezas e sempre tem essa vontade de conversar, né? A gente gosta de dizer que a gente facilita encontros humanos, e encontros humanos são diálogos. E, enfim, nos faltava talvez um canal de poder dialogar de uma outra forma, né, com uma comunidade que nos cerca. E aí, estamos aqui nesse podcast chamado Lumo Chama, né? E Lumo significa chama em Esperanto, e chama, a gente acabou de saber do nosso convidado aqui, que chama no Nordeste. Como é que é, Glauber? Chama no Nordeste significa o quê? É chamar com carinho, com afeto. Chamar com carinho, com vontade e com afeto, né? Convidar com vontade. Então acho que esse podcast é sobre isso. É convidar pessoas com vontade, com carinho, para conversar com a gente sobre temas da gestão, temas do desenvolvimento humano e organizacional. E eu acho que é muito mais um significado para esse nome, né? E a gente vai ter uma série de convidados aqui no nosso podcast. Sempre estarei aqui como host nessa primeira temporada. E sempre mais um sócio ou uma sócia da Luma junto comigo para conduzir boas conversas com convidados. E para a gente começar esse nosso primeiro episódio, a gente tem aqui o Glauber, da Gentil Negócios, cliente da Lumo, né? Tá há bastante tempo aí já nessa jornada, mas Gentil Negócios hoje é uma empresa multifranqueada, né? Tem muita gente trabalhando, mas mais do que eu contar quem é Glauber, quem é Gentil Negócios, pô,
dar as boas-vindas aqui para o Glauber e pedir para que ele se presente também para quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse podcast de hoje. Muito obrigado, Juliano. Obrigado, Celine e todo o time da Lumo. Quem nos assiste, assim, uma honra, né, poder estar aqui com vocês. Um privilégio usufruir dessa relação já tão longeva e de tantas trocas. A gente vem, né, nesse processo de evolução e todas as vezes que a gente tem a oportunidade de conviver, né, com vocês e essa intersecção da nossa biografia com a biografia da Lumo, isso nos traz, assim, muito boas recordações. Eu sempre me apresento como membro da segunda geração de uma família empresária, fundada, né, no Nordeste, né, precisamente no Rio Grande do Norte, pelos meus pais, o senhor Antônio e a dona Marluce, e tiveram, né, como toda primeira geração, aquela largada com muita intensidade, com muita vontade, né, aquele movimento de impulsionar, de largar algo, né, de sair da inércia para fazer acontecer. E a segunda geração, que é a minha posição, eu sou o caçula, né, tenho duas irmãs também muito potentes, a Glenn e a Glícia. A gente entra quase que por gravidade, né, nesses negócios, precisando, né, ajudar naquela fase inaugural. E hoje esse ecossistema, né, que serve ao varejo, com muito orgulho, né, representando marcas do Grupo Boticário em parte do Nordeste, e também diversificando um pouco da nossa jornada nessas novas avenidas, seja de investimentos em outras alternativas de negócio, seja no campo imobiliário, mas majoritariamente onde a gente põe a mão na massa, que a gente faz acontecer, é com essa potência, essa estrutura do Grupo Boticário, que a gente, como eu falei, se sente privilegiado em poder fazer parte, né? São mais de 150 operações, um universo importante de revendedoras espalhadas, né, em alguns 4 estados do Nordeste, 1.400 colaboradores comungando do mesmo propósito. Então, ter feito e acompanhado de alguma forma essa rota de crescimento do Boticário enquanto Gentil Negócios, enquanto empresa muito franqueada, também é um orgulho para todos que fazem, não só a família Gentil, mas como a Gentil Negócios também. Então, obrigado, estou à disposição, espero colaborar de alguma forma com vocês e com quem nos assiste. Como a gente comentou, a gente trabalha com vários tipos de organização, mas para a gente sempre vem esse tema assim de como é que é trabalhar numa família e com uma família empresária. E aí a gente resolveu chamar efetivamente para contar esse caso, né, da Gentil Negócios, né, que é uma família que eu já posso chamar de amigos, né? Já posso chamar de todos amigos, depois de tanto tempo. Mas veio a ideia então de conversar sobre isso, ou seja, como é que é a origem desse negócio, como é que foi a origem, como é que se desenvolveu, e a gente trabalhar efetivamente como é que é esse processo de sucessão numa família, né? Normalmente nas organizações a gente vê os presidentes são escolhidos, enfim, se são organizações internacionais ou mesmo grandes organizações, tem governança para isso, tem toda uma preparação e muitas vezes tem talvez essa lenda de que uma organização familiar seja bagunçada, que, enfim, que não tenha processo nenhum. E não é isso que eu vivenciei na Gentil, mas eu queria que você falasse disso. Mas vamos começar pela origem. Como é que começou a Gentil Negócio? Acho que um dos nossos principais trabalhos nessa jornada da governança, depois eu rebobino a fita, foi poder reconstituir a nossa biografia, né? E de onde vem o impulso inaugural, né? O meu pai é um fugitivo da seca de 1959. Ele nasce numa cidade minúscula, né, Campo Grande, no interior do Rio Grande do Norte. Hoje tem 9 mil habitantes, imagina. Em 1950, o Selim teve lá, Tive. nos apoiando. Comecei a andar pela cidade, eu e uma outra colega, e éramos vistos como forasteiros. Imagino. Todo mundo ficava olhando e falando, quem é esse cara que está chegando? E seu pai deve ser celebridade da cidade. Então, o seu Antônio é um filho, né, de Campo Grande, sertanejo, com, né, uma família de 8 irmãos. E era comum nas secas, nos períodos de escassez, chegar, né, nos entroncamentos das cidades
e desses municípios mais atingidos, o Barracão. O Barracão era um programa social do governo, onde ali você tinha feijão, farinha e charque. E aquilo era distribuído de forma gratuita. E o irmão mais velho, né, do meu pai, anuncia dentro de casa para a família Boa Nova, né? Fiquem tranquilos, né, que tem ali agora onde ir buscar um alimento, né? E minha avó, Estela, que vinha a ser o nome de uma bisneta do seu Antônio hoje, a minha avó, ela interrompe essa conversa e proíbe os filhos de ir ao barracão pegar algo, né, de forma gratuita. E sentencia, né, uma frase que hoje remete ao nosso valor número 1 na Gentil Negócios, que é aqui nesta casa só entra fruto do nosso trabalho. E daí vem a decisão, né, desse garoto se mudar, né, para a capital, né, porque era o primeiro movimento, era ir buscar um lugar ao sol, e um irmão o recebe, e a partir dali, né, ele conhece a minha mãe, e começa uma jornada, né, de trabalhar para, para outras pessoas, no varejo, cumprindo ali uma escadinha, né, foi evoluindo ao longo dos anos, né, começa como office boy, que era o entregador da época, né, as senhoras compravam ali os produtos nas lojas de, de roupas, né, de moda, e tinha aquela pessoa que saía à tarde para entregar. Ele depois passa para caixa, para vendedor, para gerente, para comprador. Ele costuma dizer que ficou nessa companhia, que foi o primeiro trabalho dele, 24 anos, 5 meses e 14 dias. Nesse período, né, conhece a minha mãe, casa e começa aí a chegar os filhos. Mas essa é a primeira, assim, nessa reconstituição, quando a gente fala assim, quando tudo começou, né, começa nesse primeiro impulso. E depois, nessa reconstituição biográfica, vem um segundo, que é quando ele deixa ali e faz uma troca da CLT, né, pela posição no contrato social, né, que é quando você se lança no universo do empreendedorismo, né. Então, se não fosse essas duas atitudes, certamente essa segunda geração, se chegasse, não teria a oportunidade que eu estou tendo aqui de conhecê-los, porque seríamos hoje, nada contra os programas assistencialistas, mas eles precisam ter uma rota de saída. Mas se não fosse essa atitude da minha avó e depois essa agenda de empreendedorismo numa largada, hoje possivelmente eu seria um portador do programa de hoje, que é o Bolsa Família, né? Então, foi uma maneira ali de sair desse universo. E o Instituto é justamente para oferecer, anos depois, aí meu pai já com uma trajetória bem sucedida na atividade empresarial, ele retorna para o seu chão para devolver aquilo que lhe faltou, né? E aí você tem um instituto muito bem posicionado nesse município, ofertando aí para hoje quem lidera isso é a Glícia, minha irmã, que deixou as funções executivas no negócio para cuidar da pauta da família e da pauta do instituto. E lá, nessas 300 crianças são assistidas ali numa rotina complementar da escola do ensino público, e ele atua em 3 eixos fundamentais, que é o eixo do conhecimento, do empreendedorismo e da arte, né, que é uma vocação também do município. Então é assim que tudo começa, Celim. E aí, como eu falei na largada, a segunda geração, né, ela desembarca de forma gravitacional, o negócio tá precisando, então era trabalhar nas férias, ajudar os pais, nas datas comemorativas. Desde criança, Glauber, estava envolvido com isso. Todos nós, né? A Glícia e a Glênia também. Então, acaba que tem a gravidade e tem a sedução, né? A primeira geração, ela seduz ali. Então, pô, quando você vai passar umas férias da escola no trabalho, e no final, ali no dia 24 de dezembro, né, ou no dia 30 de dezembro, as férias chegando, teu pai chega com a remuneração, imagina valores de hoje, assim, pô, R$ 250 por um mês de trabalho, um garoto começando, pô, tô tudo aqui, meu. é tudo meu, tô aqui com... Meu. Mas o que o Selim traz, eu acho que é muito importante, que uma, uma segunda geração que chega dessa forma, e aí, se a gente fizer de novo essa caminhada pelos valores, falei do primeiro, que é o do impulso. O segundo é a junção dos meus pais, né? O fazer mais com menos remete a esse período da escassez.
E a segunda geração, o que a gente entrega é empoderar o conhecimento que transforma vidas. Então, uma vez que nós tivemos a oportunidade, né, de ir para a escola, para a academia, para os intercâmbios, isso também nos trouxe, assim, cara, precisamos entregar um mínimo de estruturação. E agora a terceira chegando, não é mais por gravidade, é por profissionalismo e por uma governança que precisa estar mais estabelecida, porque é muito mais sobre escolhas do que é sobre vem aqui porque tem emprego para você. Aí a coisa começa a desandar quando você começa a querer achar espaço ou encontrar territórios para pessoas que não estão preparadas para fazer aquilo. Eu costumo me apresentar também como estando CEO. Deixa até, vamos entrar nessa conversa, assim, até para quem está nos ouvindo entender um pouco e assistindo, né, entender um pouco o contexto. Você comentou lá, teu pai, então, ele entra para ser sócio de um negócio. Como é que a Gentil Negócios foi crescendo e se consolidando Gentil Negócios e em que momento que vocês começam a questionar ou entender o movimento de sucessão? Porque esse é um grande desafio nas empresas, né? Empresas como um todo, nas familiares ainda mais. Em que momento que começa esse assunto sucessão a virar uma pauta? Vamos lá. Não tem começo se não houver um mínimo de desprendimento por parte dos fundadores. Porque essa é uma agenda que precisa ser sentida, vivida, internalizada pelos founders, né? E os founders, quando eles começam, né, a ter o desapego saudável, no sentido de olhar a rota do legado, né, da longevidade, né, da perpetuidade daquilo que eles criaram ou desenvolveram, essa primeira geração ela sai na frente, larga, e a segunda vem estruturando, né? E só um detalhe que eu acho que é interessante, porque você falou de seu Antônio, mas acho que a Dona Marluce também tem um papel fundamental nessa história, né? Muito, né? Porque ela também atuava bastante no negócio. Marluce e sua mãe. É minha mãe, né? Então, os detalhes, o cuidado com as pessoas, né? A coisa da perfeição. Então, seu Antônio mais no empreendedorismo e Dona Marluce mais no cuidado. Então, os dois tinham papéis bem relevantes dentro da organização. Totalmente. Tem um dos valores nossos que é inclusive uma homenagem à Dona Marluce, que é o servir com atenção e gratidão. Esse mapeamento, né, essa investigação do bem, né, de por que deu certo e reconstituir a biografia significa voltar a viver erros e acertos, né? Não tem uma jornada perfeita, né? Não tem 7-1 nessa conversa. Mas ter esse casal, né, cada um do seu jeito, entregando ali o seu melhor, né, para começar a construir uma história conjunta, é muito potente isso, né? E vê-los hoje como guardiões, né, guardiões dessa cultura, né, que está, na minha avaliação, muito viva e que chega onde, às vezes, fisicamente a gente não consegue chegar. Quem vai é a cultura. Então, nós, enquanto membros assim da segunda geração, voltando na tua pergunta, Juliano, nós entendemos num determinado momento, né, que precisávamos organizar um pouco mais esse processo de sucessão. Então, sentimos que havia uma abertura dos fundadores, né, sobretudo nesse campo do seu Antônio, né, figura masculina ali no Nordeste, né, e olhar para isso e dizer, cara, preciso oferecer espaço, foi fundamental nesse processo. E eu lembro claramente do Marco Zero, assim, né? A Glícia conta sempre essa história junto com a Glênia, que é uma palestra que nós assistimos, mas eu tive o meu dia simbólico, né? É um dia que eu delibero ali uma agenda no primeiro momento do dia com o seu Antônio, meu pai, depois na sequência tem um momento com minhas irmãs e depois logo à frente com o Felipe, né, que está chegando, ele encabeça a chegada da terceira geração. E eu falei, cara, aqui nós temos faixas etárias distintas, nós temos perspectivas distintas, e isso, se a gente não organizar, a gente pode ter algum tipo de problema. Sempre é sobre vacina, ninguém está imune,
Então, acho que a gente foi conjuntamente construindo aí a nossa jornada. Nesse dia, eu lembro demais, escrevi recentemente sobre isso, de ter ligado lá pro Arthur Grimbal, do Grupo Boticário, que a gente tem uma relação de muito respeito, de muita confiança. E ele falou, olha, tem aqui o professor Rossetti, que é um dos grandes nomes intelectuais da literatura da governança, e ele tem uma metodologia muito interessante, que é dos 8 P's da governança corporativa. Acessei o professor Rossetti, o professor nos deu 2 avenidas, uma avenida mais pragmática, que era com uma consultoria X, e uma avenida mais sensitiva, emocional, colaborativa, que era com a consultoria Y. Né? E nessa eu lembro claramente, né, da gente ter optado, levamos isso para o encontro de família, decidimos por essa jornada mais sensitiva do autoconhecimento, da evolução, e largamos. E aí já estava ali com o Carlos e com a Mari, trazendo o diagnóstico dos 8 P's. O 8º P é o de perpetuidade, que é uma consequência, né, do diagnóstico dos outros 7, e aí você tinha o P de propriedade, o P de princípios, o P de poder, o P de pessoas, o P de práticas, o P de papéis e, por fim, o P de propósito, que aí é onde entra a nossa conexão com a Lume e com o Selim. Eu acho interessante, porque tendo esse relacionamento com a Gentil Negócios, eu percebo que essa busca pela melhor solução e uma solução mais humana e que respeite os valores, né, da família, independente até do valor financeiro, ela é a escolhida. Então, é muito bonito ver assim essa sede do conhecimento e da busca pelo melhor mesmo. Eles não medem esforços para isso. E às vezes também tem uma imagem, né? Nossa, porque talvez tá no Nordeste ou está em algum lugar. Não, não é. Cara, tem acesso a tudo e eles buscam esse acesso, então é bem bonito isso. Eu acho que aqui na Luma a gente também não tem esse problema de estar dizendo o nome também dos nossos parceiros e colegas, né? A gente trabalha bastante com a Price, o Carlos da Price também, né? A Mari da Family. Então, assim, a gente juntos vem ajudando, né, a gente um negócio nesse processo, mas com certeza os dois tiveram um pontapé junto com o Rossetti, com o professor Rossetti, nessa estruturação né, dos 8 P's, né? Olhando para esse processo, assim, né, de alguma forma você está trazendo que começou a virar pauta, virou assunto. A gente começou a olhar para esse movimento que era Claro. necessário. Teve alguma inspiração que você viu e falou assim, isso aqui a gente não quer fazer. Tô vendo aí no mercado, tô vendo outras empresas, e que foram sinais de casos de sucesso ou de insucesso que inspiraram? Uma vez que a gente teve acesso ao diagnóstico, né, da nota de 0 a 10 de cada um desses P's, né, a gente tinha claramente o que é que a gente conseguia fazer bem feito, mas também o que é que faltava. Então, se ele me dava 6 numa nota, num desses eixos, dessas dimensões, ele dizia assim, por que se não é 10? Porque lhe falta fazer isso, isso. Eu acho que o grande aprendizado foi topar, colocar e tracionar esse tema, né? Fazer ele acontecer. Né? Pegar o diagnóstico e dizer, tá bom, então vamos priorizar quais são as dimensões, por onde a gente começa, né? E fazer ali uma convocação, um chamamento, né? Para dizer, cara, a gente precisa tratar disto. Porque normalmente a operação te consome. O dia a dia te consome. E ter a disciplina, né, de puxar essas pautas, de entender. Eu me lembro claramente que a gente começou pelo P de princípios, e lá na frente eu nunca vou esquecer, né, que no P de princípios é ali que está alocado o protocolo de família. O regimento interno da família, o código moral, e lá na frente... Conta um pouco o que é o protocolo de família para quem... O protocolo de família, a gente intergeracionalmente, a gente se reúne, né? Nós temos uma visão de que esse protocolo deve começar da última geração para aquela que ainda não existe, sobre que regramento a gente deveria ter para essa geração que está chegando.
Aí essa geração submete a anterior, então a terceira, no nosso caso, preparou um código de conduta sobre o que seriam comportamentos esperados. Então é ali que está as nossas relações, aonde você resolve um tema de conflito, o encarreiramento de uma geração, uma trilha que quer participar do negócio. Então você tem ali o que pode, o que não pode, o que é esperado, o que é comportamento esperado, gestão de conflitos. Então você tem lá Grandes intenções, né? Compromissos. Exatamente. Você tem ali no. E ele é co-construído. Então a terceira imaginou uma ideia de protocolo, apresentou para a segunda. A gente falou: opa, concordamos em partes. Mas isso com mediação, que é muito importante nesse processo. Então vamos agora azeitar aqui a integração de segunda com a terceira. Para quê? Para apresentar para a primeira. Para os founders validar o que era. Então estamos lá indo para a terceira versão do protocolo de família. A gente revisita a cada 5 anos, porque ele é um documento dinâmico, mas acima de tudo ele é um documento moral. Diferente do acordo de acionistas, que está matriculado no P de propriedade, né, que é um documento legal. E lá na frente, quando a gente foi falar do P de propósito, em um dos exercícios, o Selim trouxe para a gente de que por que é importante a gente começar pelo moral antes do legal. Porque para nossa família, você ofender o protocolo de família tem um peso muito maior do que você desrespeitar o acordo de acionista. Porque aprendemos com a Luma, com o Selim, com vocês, que o que é moral na humanidade precede o que é legal, né? Então, na história, a moralidade está lá na Grécia, e depois Roma, a Itália legaliza as questões. Então, os combinados morais, eles são muito importantes para a gente. E aí a gente foi fazer esse diagnóstico valer a pena. Então, levamos aí uns 7 anos para rodar todos. E foi muito mais gostoso construir o propósito, também intergeracionalmente, e também com vocês, depois de ter percorrido os outros 6. De novo, o 8º não se mede, a nota é consequência de todos. Foi assim, revelador mesmo, porque nós intergeracionalmente existimos enquanto família empresária para inspirar pessoas que trabalham e empreendedorismo, sobretudo na nossa região, gera prosperidade e transforma a realidade. Então, é por isso que a gente existe, é por isso que eu aceito um convite como esse, é por isso que a gente troca, porque a gente quer fazer isso valer a pena. E tá lá naquela semente lá do Marco Zero, como você comentou, né, da família. O porquê. O Glauber, agora tem uma coisa interessante, né, que quem vai nos ouvir, nos assistir, a gente pode ter diversas pessoas aí. Tem gente que tá querendo entender um pouco mais como é que isso acontece numa empresa, ou tô passando por esse processo de sucessão, ou gostaria muito que isso placasse dentro da minha família, né, no negócio. Quando a gente olha para esse processo, né, que hoje você está como CEO, né, de alguma forma esse repasse desse bastão, do sucessor abrir espaço para alguém novo chegar, ele não é um processo simples nem fácil. Muita empresa acaba não cuidando desse processo ou quebrando aí, né, e impactando toda a organização. E esse cuidado desses processos que vocês tiveram, né, de alguma forma gera uma confiança de quem está passando para quem está chegando. E a gente fala muito que sucessão ela só dá certo mesmo, a gente comprova que deu certo, quando quem estava antes sai e a outra pessoa assume, né? Então o indicador é muito quem saiu. Quais foram os desafios para vocês nesse trajeto, assim, de passar o bastão para ti? Quais foram os momentos, assim, mais intensos, talvez? Eu acho que tem talvez a nossa chegada da Lumo com vocês, para mim, traz um pouco dessa resposta, quer dizer, é um exemplo dessa resposta, né? Porque quando o Glauber entrou em contato comigo, e foi via Arthur, do Grupo Boticário, enfim, nós conversamos, eu me lembro até que demorou até efetivamente vocês decidirem por começar conosco, e eu me lembro que estou falando com a pessoa que está CEO, ou seja, decidiu isso, conversei com as irmãs também, com Glícia, com Glênia, né, com a terceira geração, mas fui convidado aí a Natal. Convidado aí em Natal, supostamente, para fazer as entrevistas e começar o processo de definição de propósito, conhecer mais a organização e tal. Me lembro que cheguei, fiquei num hotel do lado da casa de seu Antônio, seu Antônio veio e me buscou. Eu não o conhecia, ele também não me conhecia, né? Nos conhecemos na recepção do hotel.
E aí foi muito interessante porque ele falou assim: ah, você conhece Natal? Eu falei assim: ah, conheço um pouco. Enfim, tem uma historinha aqui com o Natal e tal. Não, mas você conhece a velha Natal? Eu falei, Bairro da é, Ribeira. o bairro da Ribeira? Eu falei assim: olha, não, vamos lá, né? Aí ele começa a passear pelo bairro da Ribeira e começa a falar, enfim, de como ficou decadente, como as empresas saíram de lá. E aquilo começou a me trazer um pouquinho também desse espírito, né? E acho que isso está na gente o negócio, de revitalizar também a região, né, onde eles trabalham, enfim. E tudo bem, ele está lá conversando, aparentemente não tinha a ver tanto com, Com um com negócio, com um projeto, nada. E estamos lá desafio conversando. dele. E aí chegamos lá na sala dele, acho que era na associação comercial, se eu não me lembro, que ele me recebeu e sentamos e tal, café, água, e começamos a conversar. Daqui a pouco ele fala assim, descobrimos que tínhamos coisas em comum, de família. Daqui a pouco ele fala assim, olha, eu tenho que agora ir para Campo Grande, para o Instituto, e eu vou pedir pro rapaz te levar até a Marechal, que era onde eles tinham o escritório Na antiga central, sede, né? É lá né? no Hermes. Eu falei, bom, tá bom, já terminou, tudo bem, né? Assim que eu chego lá no Marechal, o Glauber chega pra mim assim, papai te aprovou. É, E eu falei assim, mas eu não sabia que eu estava sob aprovação. Eu achava que eu Olha só. já estava contratado. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu percebo nessa trajetória com vocês é assim, ainda que ele esteja CEO, ainda que tudo documentado, tá tudo certo e tal, existe um respeito com essa opinião dos guardiões. E eu acho que isso é fundamental para uma sucessão. Ou seja, não é porque foi dado o poder a ele, né, e às irmãs, ou até depois para a terceira geração, enfim, que isso menospreze a palavra de seu Antônio e Dona Marlúcia. Então, o tempo inteiro eu percebo que assim tem um checking com eles. Lógico, às vezes tem um processo de convencimento um pouco mais, de mostrar uma outra coisa, mas tem um respeito. E não sei, eu sinto aí, você está vivenciando isso muito mais do que eu, mas eu sinto que isso é um dos aspectos que também garante uma boa sucessão, sabe? se você tem os fundadores, né, que toparam ou participaram ou decidiram ressignificar suas posições, acho que nada mais justo Uhum. e valoroso do que você retribuir tendo esses espaços né, de reconhecimento nisso, né, de alguns checks, assim, estamos indo por aqui, é, são pessoas, né, que viveram tantas coisas, né, e que tem uma sabedoria aí, né? Uhum. Então, obviamente que ali nessa metáfora do selim tem um feeling ali, né? Tem uma intuição, né? Essas pessoas desenvolveram essa capacidade de confiar umas nas outras num período que você não tinha outras formas de você. Então você vai desenvolvendo coisa assim, comportamentos, habilidades, né? Que você vai olhando e vai dizendo, cara, esse aqui parece com a gente. Então, de novo, amor à primeira vista, e você trazia para os desafios, né? Acho que tem um. Acho que a gente. Talvez o maior desafio, né, que a gente tenha vivenciado ao longo desses anos ali foi realmente a definição. Eu acho que o critério estabelecido foi muito saudável, de quem seria o sucessor ou a sucessora da segunda geração. Uhum. Tinha duas irmãs muito potentes e com um histórico de entregar bons resultados E para que a nossa atuavam no operação negócio e também. que atuavam no Atuam. negócio. Eu sou filho temporão, né? A Glícia é de 66, a Glênia é de 70, eu sou de 78. A raspa do tacho, como diz o Então, sul. e que chegamos em momentos de vidas distintos, inclusive das nossas condições, né? Assim, eu falei da jornada da escassez, a gente faz uma jornada também de crescimento social nesse aspecto. Isso tem impactos no processo de educação, né? Então, Glênia, assim, tem um skill muito forte para a área comercial, para performance, né? Ela, é a natureza dela entregar resultado. Então, você pode ter um CEO que entrega resultado e tá tudo certo. A minha irmã Glícia, à época, no Assessment, né? Mapeada ali como uma pessoa da área de gente e gestão, ou seja, o RH da época, mas também com uma boa capacidade de envolvimento, com uma boa oratória, assim, uma mulher assim,
potente. E eu guardava ali, para além da diplomacia, uma visão e um olhar expansionista. Então, o que a gente fez, né? Com mediação, aí foi a family da Mari, com mediação, a gente falou, cara, qual é a competência que mais conecta com a estratégia? Né? E não o filho homem, ou aquele que está indicado pela primeira geração, mas ele precisa estar consensuado com a segunda, né? Ele precisa ter o respeito e o colegiado da segunda geração, porque a terceira está assistindo tudo isso, né? Então, trazer esse frame, assim, né? Esses critérios, assim, para decidir. É importante também, esses e o critério da equidade, né? Acho que esses foram os maiores desafios, ou seja, harmonizar a agenda societária da segunda geração para a terceira sentir equidade nesse movimento. E isso é um baita desafio, porque a partir dali você tem uma decisão tomada, mas você tem uma decisão colegiada, e não é tão simples, né? Me lembro que foram assim, semanas de trabalho. Esse é um marco assim, de um desafio assim, importante vivenciado por nós todos. Eu consigo assim, me lembrar de outros, mas esse tem um impacto. Outro que eu consigo lembrar, aí está lá no P de propriedade, que é, cara, vamos combinar o jogo do acordo de acionista, né? E no combinar o jogo, a gente topou de novo aprender e evoluir com para que serve isso. E no para que serve isso, e em como você vai construir as regras, você tem que trabalhar em cima de cenários hipotéticos. E cenários hipotéticos é doloroso, porque você não quer que aconteça. Mas trazer a hipótese para a mesa de uma ruptura, ela é importante para você discutir como é que você se comporta com a ruptura. Claro. Não vai ter a ruptura. Ou você não quer que ela aconteça. Você tem que se precaver, né? Então é muito... Ou ajuda a pensar com um pé no chão também, né? A gente nunca abriu para tomar uma decisão uma coisa acionista. Mas saber que ele está lá, preparado para ser usado a qualquer tempo e alguém puxar, é muito importante. A gente só abre o protocolo de família para rediscuti-lo e revisitá-lo. Mas ainda não precisou pegar ele para dizer assim, olha, esse aqui tá combinado e você não combinou. Mas essa preparação foi importante, sabe, Juliano? Assim, viver isso e saber, cara, que no final do dia não vai ser do seu jeito. Né? Vai ser do jeito de todos. Então, cara, a gente tem um combinado que se tiver 80% bom para todo mundo, tá bom para todo mundo. Porque não vai ser 100% do jeito do Glauber, do jeito da Glícia, do jeito do Felipe, do Daniel, do seu Antônio, vai ser um combinado. E achar esse combinado, querer viver isso, é algo que tem muito valor, mas que demanda muita energia e muita vontade de lavar roupa suja. Né? E eu acho que outra coisa também que ajuda bastante, né? E você falou dos princípios, enfim, dos valores, mas eu percebo assim, quase que mantras na organização dos princípios que estão estabelecidos, né? Então, a gente trabalha, mais uma vez, com todo tipo de organização, e a gente sabe que muitas vezes os valores estão escritos, mas não são vivenciados. E uma das coisas que eu tenho vivenciado com vocês na Gentil Negócio é ver o quanto isso é vivo para vocês. Então, isso é colocado nos fóruns de gestão, isso é lembrado. E, de uma certa maneira, você está perenizando efetivamente o impulso original, né, modernizando ele com as ferramentas, enfim, com as novidades que o mercado traz e que a dinâmica do negócio traz. Mas esses princípios, eles sobrevivem, eles são eternos, né? E isso independente da geração. Então, já tive conversa com a terceira geração que também se fala daqueles princípios, eles lembram disso. Eles podem até questionar alguma coisa, assim, mas quando eles, enfim, sabem que eles criaram isso também, que eles são parte disso, eles mantêm. Então, acho que isso também garante, né, esse processo de sucessão mais... Eu não vou dizer que é suave, não é um processo suave, nunca é tão suave, mas mais cuidado. E interessante porque eu estou ouvindo, né, um pouco desse processo. Tem um processo aí que tem o investimento nesse cuidado, né? Você traz assim, teve uma abertura lá do meu pai de reconhecer essa pessoa precisa dar o primeiro passo para reconhecer. E tem um outro lado aqui que é honrar tudo isso que veio antes, né? E o que é muito comum da gente ver em empresa familiar, talvez a maior parte dos casos, e que a gente vê que quem está no desafio com isso é, de um lado, né, o fundador, que olha para quem está chegando e vê tomando decisões que seriam diferentes, falando assim, não, você está colocando em perigo todo o meu legado,
né? Tá deixando de honrar, porque quer fazer tudo do seu jeito, né? Sem honrar o que veio antes. E por outro lado, quem tá chegando, às vezes reconhece que quem tá passando bastão, até tá no movimento de passar o bastão, mas daí vai lá uma vez por semana na organização e desautoriza tudo que quem tava chegando tá fazendo, né? E eu imagino que você deve conhecer bastante gente, né, Glauber, também, amigos, né, colegas, empresários também, que estão passando por esse processo de sucessão. O que você vê, assim, da tua rede também, né, que são desafios comuns e que às vezes você tenta contribuir de alguma forma? Eu vejo em alguns casos que, né, não consegue aterrissar alguns temas que estão na nuvem, por não querer trazer um desconforto para a mesa. Toda biografia vai ter, cara, temas desconfortáveis, né? Porque é assim, né? Somos aquele humanos. Momento da família, aquela história que passou. Exatamente, né? Você pode ter numa jornada algum tema que seja de injustiça, você pode ter algum tema de desconforto, né? E revisitar no nosso caso, né? Porque senão aquilo fica ali, né? E as formações também de como as famílias estruturam, né? Por exemplo, a nossa formação enquanto primeira geração é de um casal, mas às vezes são 2 amigos que montam um negócio, que tem um impulso, às vezes são 3 irmãos. Tudo isso vai mexendo na dinâmica. Às vezes a primeira geração tem 3 filhos homens, ou tem 3 filhas mulheres, ou às vezes tem uma combinação de homens e mulheres. Tudo isso é tempero para essa conversa. Quando o Selim fala ali de que já teve conversas com a terceira geração, né? Um dos nossos valores, e aí vou dar não só o exemplo de como esse valor foi construído, mas vou dizer como é que esses nossos valores são vividos na prática, como dar um exemplo muito claro. Então, você pega o nosso quarto valor, é um valor provocado pela terceira geração, que é: queremos ter a liberdade para dizer o que sente e pensa, o que sentimos e pensamos. Então, tá lá o valor muito claro, que é ter a liberdade para dizer o que sente e pensa. Pô, legal, porque eles estão dizendo o seguinte: olha, vocês investem na gente, né? A gente vai, nesse ritmo inquieto, buscar inovação para trazer e aportar aqui. E aí vocês limitam porque vocês trazem verdades absolutas. O que a gente está fazendo aqui? Os caras, entendemos, faz sentido, vamos transformar isso num valor. Transformamos. Tem a coisa de manter o que é essencial, mas também abrir espaço para o novo. Deixa eu questionar, exatamente. Muito bom. Eles quiseram Muito isso. Aí a gente falou assim: bom, mas pra gente da segunda tem que ter uma vírgula e um fechamento nessa frase. Ter a liberdade de dizer o que sente e pensa, vírgula, com sabedoria. Porque pra gente, como você diz, é tão importante quanto o que você diz. Vamos combinar que vocês podem fazer, mas o jogo é esse? Vamos. Então, esse conjunto de 7 valores, que talvez seja o nosso código, não precisa ser, não é que o nosso código é o código universal, ele é só nosso, que fizeram sentido pra gente, a gente procura vivê-los na empresa. Quando você vai para o P de pessoas, né, já passamos por práticas, por princípios, por propriedade, por propósito, no P de pessoas, a ferramenta que a gente utiliza é o Nine Box, que você tem lá os 2 eixos, o da performance e o da cultura. E o que é cultura? São esses 7 valores. Então, os 1.400 colaboradores, eles são avaliados nos 7 valores. Então, o Glauber, que está CEO, no valor, né, nesta casa só entra fruto do nosso trabalho, que tem um conceito de integridade e de ética, de 0 a 5, qual é a nota do Glauber? Avaliado pelo conselho, avaliado pelos diretores, né, que me avaliam, e por parte do time. Então, e assim eu tenho a minha avaliação cultural a cada 6 meses. Agora que mexeu para um ano. Estamos olhando para o conselho para saber se volta para 6 meses ou se fica com 1 ano. Por quê? Porque esse resultado está vivido. Então, esses 7 valores, eles são mensuráveis. Porque nós explicamos o que eles significam para nós. Na prática. Na prática. E aí você tem no 9º quadrante, do Nine Box, as pessoas mais alinhadas em cultura e performance. Então não pode ter só performance, porque é um detrator da cultura, e não pode ser só cultura, porque não entrega resultado. Então no 9º quadrante e nos quadrantes em torno do 9º, aqueles 3 que ficam em torno aqui do 9º quadrante, você tem os empreendedores estrelas, que são aquelas pessoas que são mapeadas para continuarem se desenvolvendo dentro do negócio, e a gente quer levar cada vez mais pessoas para o lugar. Nunca para o quadro de mudança, que é o primeiro, baixa performance e baixa cultura. Aqui está em mudança e tudo bem, mas sempre para o 9º, que faz a combinação perfeita desses 2 eixos. Isso é viver
a biografia, a reconstituição da história, a identificação dos valores e a perpetuação dele através de uma metodologia em que você consegue fazer essa organização andar para frente com isso. Eu diria que esse é uma das chaves aí desse crescimento inorgânico que a gente teve ao longo dos últimos anos. Eu acho que tem uma outra coisa também que me vem à cabeça, assim, que eu percebo em vocês, você me corrija se eu estiver errado, mas, assim, tem um apreço também por rituais. Fala disso. Então, assim, tem momentos que não são negociáveis de encontros dessa família, né? Ou seja, de discussões das coisas onde todo mundo vai, né? E que é fundamental ir, porque talvez nesses momentos vão se revisitar o protocolo, ou vão se conversar algumas coisas, né? Então, que rituais você acha que são importantes hoje para a família e para a gente o negócio? Tem um ritual que é do P de Papéis, que eu acho que é um ritual muito importante, né? Porque do mesmo jeito que uma família, que uma empresa tem um organograma, a família tem um genograma, né? E nós somos 22, né, membros nesse genograma. Que estão envolvidos no negócio. Não. O genograma é a grande família, não é o organograma. Desses 22, 3 estão diretamente envolvidos no negócio. Nesse processo, nessa imagem, né, do genograma, a gente tem também a figura dos escolhidos. E é uma sutileza muito importante nisso, porque não são nem agregados, nem somente cônjuges. São pessoas que nós escolhemos. Isso tem uma sensibilidade. Esse é um dos ritos. Isso é bem bonito. E num dos encontros de família, a gente quer saber também quais são os desafios, ou como é que esses escolhidos estão em suas atividades, o que eles complementam em termos de educação para a terceira geração, porque ele é par na escolha, né, da próxima geração. Você imagina o senhor Antônio e Dona Marluce, 3 filhos e 6 netos. Desses 6 membros da terceira geração, 3 estão menos vinculados ao negócio. Tem o meu filho mais encaminhado para a arte, tem minha sobrinha que está indo para a medicina, tem outro que percorreu o caminho da engenharia, e tem 3 que tem o DNA do empreendedor. Né? E tem todos os... Então, tem membros da terceira geração que já são pais. Então, primeiro, esse rito dos escolhidos eu acho fundamental. O segundo rito, antes de ir para o Convergente, que é o nosso encontro anual de família, que nós estabelecemos nas nossas conversas, o chapéu de cada um antes de começar um momento. Então, imagina que eu posso ser cliente do Selim e amigo do Selim. E aí nós vamos acabar essa aqui com conversa e vamos encontrar mais uma vez como amigo ou como cliente. Qual então, o papel que está em ação agora? Então, assim, cara, tem... quem é que está dentro da estrutura executiva, né, do organograma? Quem é que sai do genograma para o organograma? O Glauber, a Glênia e o Felipe. Então, imagina que eu sou o irmão da Glênia, tio do Felipe. Imagina que nós 3 somos sócios. E imagina que nós 3 somos executivos. A gente precisa calibrar qual é o chapéu daquela conversa. E quando for trocar, essa é uma dica preciosa, quando for trocar de conversa, troca de chapéu. Né? Porque o que traz desconforto e normalmente conflito é misturar. Com quem que eu tô falando? Com quem eu tô falando. Exatamente. Vocês anunciam isso numa conversa? Anuncia. Usar o chapéu anuncia. Agora a gente tá falando como executivo. Agora tá falando como... Tanto é que nos papéis foi definido lá o Conselho de Família, que é a liderança de Glícia, junto com o Instituto, o Conselho de Sócios, que a gente chama de Assembleia de Sócios, ali estão os temas de investimentos, e o Conselho Consultivo com membros externos, que ali tem, que é para onde o senhor reporta, que ali tem os temas de negócio. Né? Então é fundamental equilibrar isso. Tá aqui para te dar dois ritos importantes, né? Os escolhidos e os chapéus. E nos demais ritos, eu acho que tem 2 ritos fundamentais. Assim. Eu costumo dizer que em 2006, com a mudança das minhas irmãs para tocar um outro mercado, a verdade, a Glênia foi em 2004, 2005, a Glícia foi em 2006. A gente perdeu o almoço de domingo. O tradicional almoço de domingo. Né? E é difícil isso. Né? Elas foram para São Luís. Foram para São Luís. Então você está acostumado com a rotina. Né? Eles almoçavam juntos todo domingo. Mudaram de cidade, tem a proximidade. Então você vai ter ali uma viagem ou uma data comemorativa, um aniversário, mas
aquela frequência, que isso mexeu, né? Então, o encontro anual de família, né, que já tem mais de 10 anos, ele é um encontro quase que uma convenção desses 22. A gente procura lugares que nos caiba, mas só caiba a nós, com os mediadores. E a gente vive ali a coesão, a harmonia e a união da família. Então a gente quer saber como as pessoas estão, quer brincar, quer jogar, mas também quer trazer conteúdo. E os pequenos participam, né? Tem formas lúdicas deles também acessarem os valores. Então tem acho que posso dizer de um outro rito que eu acho muito importante que chegou no processo de profissionalização para a terceira geração, que é a formação do acionista, a Academia do Acionista do Amanhã. Academia do Acionista do Amanhã. Porque a gente não gostaria que essas pessoas deixassem de ser acionistas, ainda que elas tenham outras carreiras, né? Que não saíssem dessa posição de ser guardião da sua participação nesse negócio, né? Então você tem um financiamento que vem dos resultados do grupo para estimular a vida dessa academia, e ela aloca ali investimentos em conhecimento, né? Membros que querem na trilha de desenvolvimento, eu preciso acessar esse conhecimento. Então agora, no final de maio, tem um congresso da FBN. Então a terceira geração está vindo inteira, né? Que é o Family Business Network, que tem uma convenção anual, vai ser no Hotel Unique aqui em São Paulo, onde esse fórum é uma baita verdade de famílias para famílias, com conteúdo, com troca de experiência, e a terceira geração está vindo, financiado, patrocinado uma parte dele pelo investimento da Academia do Acionista do Amanhã. Então acho que esses dois ritos nos colocam assim numa posição de governança interessante. E talvez queria fazer só um recorte no Convergente, talvez, que essa reunião quer dizer, da família com escolhidos, escolhidas, porque primeiro acho que tem uma vertente bem legal que é realmente todo mundo na sala, né? E aí eu posso falar de cadeira porque participei de alguns, e então fiz a palestra de fases da vida, da biografia. Na época, acho que o Gael era o mais novo. 70 também. Né? Então, sei lá, estava com 10 anos. É isso aí. 10 anos e tal. E tinha seu Antônio com 70 e pouco. Né? E eu me lembro que Gael uma hora falou assim: agora eu entendo porque meu avô é assim. Né? E meus pais e tal. Então, eu acho que é bonito ver e as pessoas todas participando. Então, não tem uma distinção. Acho que esse conhecimento é para todos também. Mas acho que tem mais uma coisa que me chama muita atenção, Glauber, na sua família e na forma, que é a questão da espiritualidade também, né? Então eu vejo que tem uma crença religiosa, mas tem uma abertura também para conhecer outros caminhos, né? Então isso está muito presente também na gestão, né? Ou seja, e é quase que sagrado você ter esse respeito, ter essas práticas, né? Então, eu já vi Convergente que teve pastor, que teve rabino, que teve. Enfim, mas por quê? Porque é importante lidar com essa diversidade, né? Faz parte da família também ter essa religiosidade, né? Acho que Dona Marluce capitaneia muito isso, Glícia também, de uma certa forma, né? E acho que todos vocês. Mas eu sinto que isso se verte também para o negócio, ou seja, essas bases, mais uma vez, morais e espirituais, estão presentes também nisso, né? Porque são, talvez, concepções universais, né? Assim, no final do dia, a gente busca felicidade, né? E também não somos uma família perfeita, né? Longe disso, né? Tem perrengue, mas eu acho que quando você tem uma vontade de acertar e quando você tem intenção, né, de tratar daqueles temas ou que podem afetar ou que estão afetando, você tem uma busca. E quanto mais você estiver, seja na filosofia, seja na religião, nosso conselho consultivo recentemente, né, nós fomos para a Universidade de Navarra fazer um projeto muito legal que passava pela antroposofia, que passava pela filosofia, que passava pela história, né, que passava pela sociologia, pela antropologia. Então nós também queremos que esse conteúdo, porque isso, veja bem, né, voltando, né, aqui nesta casa só entra o fruto do nosso trabalho. Você tem um princípio de integridade ética aí, mas o que é integridade ética, né?
à luz da religião, Uhum. à luz da filosofia. Acho que para a gente foi um privilégio, né? Poder ouvir, por exemplo, o Newton Bond é um rabino, né? Essa alma moral, deixa a dica, é uma das coisas mais fabulosas que eu já vi. Ele teve um nos nossos encontros de família para a gente acessar essa cultura, né? Que é muito viva, é muito forte, que a gente se relaciona com ela. E às vezes tem um aspecto da religião, sim, mas tem um aspecto, cara, por que que isso é desse jeito, né? Uhum. E por que que as pessoas prosperaram em felicidade acessando esse tipo de conteúdo? Eu acho que tem uma inquietude. Nossa, uma vez a gente traçou ali um comparativo assim pela nossa história com o Grupo Boticário, né, do que são as essências do GB, do grupo e os valores da Gentil, né? Fizemos um cross assim, cara, eles têm uma inquietude saudável, que é uma inquietude evolutiva, assim, né? Cara, não custa nada, né? E a gente ir para esse lugar, né, de que nos sentiremos melhores se estivermos disponíveis para aprender mais, ou se não nos julgarmos que já sabemos de tudo, isso nos coloca num espaço de vulnerabilidade saudável, Uhum. né? E isso constrói, né? Porque o outro se identifica, né? Então tem um espaço ali onde todos podem participar, colaborar nesse ambiente, né, de respeito e a espiritualidade traz isso, né? Traz essa paz. Você vê, a gente tá falando sobre ela, já fica mais calminha, né? Já vai, né? E acho que tem uma outra coisa que traz calma, que eu aprendi com vocês também, e eu não sei se você sabe, mas existe o Dia da Gentileza, você sabia disso? 13 de novembro. Tem, eu já vi Dia isso Mundial da em Gentileza. lugar. 13 de novembro. Então, Eu não venho muito do turismo da hotelaria, então tem essa coisa da hospitalidade. Em algum momento eu já conectei com eu isso. não sabia disso, e aí eu acho que é muito bonito, porque, lógico, sobre o nome da família é Gentil, né, e de repente eu tô num dia lá e falo assim, mas você... Acho que teve até um show em Natal, enfim, né, do O Toquinho. Toquinho e o Braulio fizeram uma parceria para... E ele falou assim, hoje é o Dia Mundial da Gentileza. Eu falei, tem isso? Mas acho que isso é interessante, e acho que nada é por acaso. Mas acho que também a gentileza faz parte não só do sobrenome de vocês, mas da forma como vocês lidam com as pessoas. Assim, eu sinto muita... um aspecto de ser gentil, não quer dizer de ser... de concordar com tudo, mas Claro. acho que volta um pouco ao como... Ter a Sabe, ao liberdade para como vocês sabedoria. lidam com as coisas, sabe? Como vocês lidam com as dificuldades, com as diferenças, né? Então tem palavras gentis nessa história. E tem muito a ver com cuidado, que esse valor que veio da tua mãe também. Tem, assim, o tema da gentileza entrou muito forte na pandemia. Assim, essa segunda geração, é, é, a gente não desejava que fosse por esse caminho, né? Pelo caminho da pandemia. Mas, cara, pra gente era necessário uma casca. A casca da escassez que meus pais tiveram, eu nunca vou ter. Mas, cara, a casca da pandemia, né, pra tocar família e business é uma casca que também foi desafiador viver, né? A interrupção das atividades, o tema da saúde gritante. Então, isso houve, né? E aí, tem um poeta cearense, que é o Braulio Bessa, né? Ele, né, tinha uma frequência ali no programa da Fátima Bernardes, e a gente acessou ele porque ele estava falando sobre empatia. E eu acesso esse poema rápido dele e preciso falar com esse cara. Eu liguei para ele, consegui chegar nele e pedi, encomendei um poema da gentileza, né? Ser gentil, e começa assim: ser gentil é ser semente que faz o bem florescer. É um poema lindo, e por conta de uma outra relação com o artista Toquinho, eu comentei com ele e falou: "Poxa, faz tempo que eu queria encontrar o Braulio para fazer musicar um poema. Posso?" Eu fiz: "Pô, posso? Óbvio." Claro que pode. Então esse poema, ele é de autoridade autoral do Braulio, mas musicado pelo Toquinho. E aí nasceu um movimento, que é o Ser Gentil. A gente já tinha e aí foi aí que eu descobri, cara, tem o Dia Mundial da Gentileza. E esse movimento era um movimento para dizer assim: olha, vai ser muito mais fácil sair
desse processo com gentileza, porque as pessoas estavam muito ríspidas, né? Uhum. Tinha um tema da polarização política, tinha um tema, né, das relações, agressão porque o cara não está de máscara, dúvidas sobre o que é protocolo. Era tenso o negócio. Isso mesmo, a gente já tem um desafio enorme de um lado. E se fizer isso com tensão, esse negócio não vai sair. Então, nós, a partir daquele ano, celebramos todos os anos, no 13 de novembro, o Dia Mundial da Gentileza. Várias organizações nos apoiaram. Depois, quando os teatros foram reabertos, a gente teve a oportunidade de ter shows e apresentações de ambos nos mercados onde a gente tá colocado. E isso acabou virando também uma peça poderosa de endomarketing. Acho que eu nunca falei disso, da construção disso, de como foi feito, assim, num podcast ou ao vivo. Estou falando aqui, talvez de maneira exclusiva pela primeira vez, porque a gente sempre procurou tirar o protagonismo e a luz. Porque podia ter uma conotação de, pô, a família Gentil, De se aproveitar. da Gentil Negócios, e agora estão... Não. E aí, depois de um tempo, foi que a gente disse, cara, isso vai entrar como uma agenda de endomarketing no Dia Mundial da Gentileza, com iniciativas. São iniciativas simples de comportamentos. Hoje o Ser Gentil está plugado dentro do Instituto. E a gente tem assim, o maior carinho por isso. O poema está escrito lá na série, está no nosso relatório de sustentabilidade, que a gente nomeia legado responsável. E Glícia teve a ideia de trazer, falando de rito aqui, mais 2 ritos importantes. O Dia do Trabalho, que a gente adora trabalhar, e se diverte trabalhando e curte isso. O time é legal pra caramba, então, pô, trabalhar com um time legal é muito bom, né? Então, o Dia Mundial do Trabalho a gente trabalha, a gente tem um rito para isso, muito vinculado ao meu pai, né? A história desse founder. Aí tem o 15 de maio, que é o meu aniversário, é o Dia Mundial da Família. E a gente também celebra, e tem uma agenda que é da minha mãe, olha aí, o trabalhar e o servir. E o Dia Mundial da Gentileza. Então são as 3 datas do ano que esse ecossistema, família, business, né, negócio e instituto celebram. Olha só. É uma tríade de conhecimento que transforma. Um conhecimento que transforma o negócio, a sociedade e a família. Muito legal, Glauber. O Glauber, nossa, super inspirador, assim, de ver esse modelo de, realmente, caso de sucesso, né, que vocês estão trabalhando em cima da gestão de negócio, da família, né, e como tudo pode caminhar de uma maneira cuidada, né, para um lugar saudável. E você comentou com a gente também, né, que assim como você recebeu esse bastão, você já está num movimento para passar Claro. ele também, né, para a terceira geração. O que você pode compartilhar aí sobre como é que está sendo esse processo? Assim, eu sempre tive uma clareza, assim, né, de tempos em tempos, né, se você tem alguém no meu lugar que pode gerar mais resultado para a companhia, seja ele membro da família ou um executivo de mercado, eu não tenho nenhum problema de... Porque na condição de acionista, o cara vai entregar mais do que eu entrego, por que não? Né? Não tem menos trabalho. A gente redesenha, ressignifica a posição. Então, a gente, assim, eu também tenho um exemplo do desapego do seu Antônio, né? Mas ele também precisou criar confiança nesse processo de desapego, né? Saber se não é só entregar, né? O resultado está vindo, as coisas estão sendo bem feitas, a cultura está permanecendo, os valores e os princípios estão sendo preservados. Então, acho que tem uma pauta nesse sentido, que é uma relação recíproca de confiança, né? Eu te dou aqui, mas cobro aqui. Então, inspirado muito por esse desapego, obviamente que não serei eu a ser o dono do apego nessa agenda. Né? Então, acho que já eu tenho esse conforto e acho que tem que abrir espaço mesmo, né? Mas, de novo, tem que fazer de maneira... Então, essa é uma pauta que hoje está em nível de conselho e de assembleia, né? Nós temos uma terceira geração que, como eu comentei, aqueles que estão mais ali na agenda do DNA empreendedor, o que tem mais chamado a atenção nesse momento é uma terceira geração que gosta de trabalhar. E o que eu vejo, em alguns casos, é uma terceira, não quer dizer que talvez na quarta a gente passe por isso, não estou torcendo por isso, mas pode acontecer, e não é uma crítica, mas assim,
A partir da terceira, você tem mais chances de ver uma geração orientada ao dividendo do que ao trabalho. Uhum. E a gente tem o privilégio de ter uma terceira geração que gosta de trabalhar, que gosta de campo, que gosta de viajar para pesquisar, que gosta de contribuir. Então, Que se anima com os resultados. que se anima com os resultados, né? Você teve o Daniel, por exemplo, né? Irmão do Felipe. Ele é um cara que saiu para empreender fora. Muito cedo na nossa estrutura. Está no DNA dele também, essa coisa de empreender. E hoje, então ele foi conhecer o ecossistema de inovação do Silício, da China, de Tel Aviv, e contribui para o negócio dele de fora, mas também para o nosso conselho. Né? Então a gente tem uma terceira geração. A minha filha acabou de entrar numa escola de empreendedorismo nos Estados Unidos por iniciativa dela. O meu outro filho, nesse momento, menos, tem um tema mais vinculado à arte. Então, a academia, ela é livre, né? Não importa a profissão que você escolhe, você tem que, no máximo, carregar, no mínimo, carregar os valores da família, né? Uhum. O próprio Felipe, que já passou no programa de sucessão do Boticário há 5 anos, que ele é um sucessor homologado, né, e faz um trabalho muito legal assim dentro da companhia, entregando o skill dele de estruturação, que é muito forte. Então acho que nós estamos bem servidos. Uhum. Né? Podemos ir para um cenário de verticais, onde você tem os heads por vertical. Eu acho que a gente vai entrar numa agenda agora de co-construção disso, mas sabemos que temos um material humano com qualidade para ocupar postos estratégicos na terceira geração, não por indicação, mas porque eles se habilitaram. Uhum. Né? Profissionalismo. Profissionalismo. Por competência. Por competência. Né? Então, eu acho que não vai ser uma. Se da primeira ou da segunda a gente fez um movimento assertivo. E tem estruturado com os 8Ps que tu comentou, tem muita coisa já cuidada. Tem, né? Então. Acho que um P que eu não falei, mas que é importante, é o P de poder, porque ele delimita alçadas. Né? Então, eu não posso tudo, porque tem uma caneta do acionista. Né? A gente olha lá, que eu acho isso importante, né? As 4 dimensões que a gente avalia. Né? A gente avalia crescimento, lucratividade, caixa e, na minha visão, mais importante, longevidade. Né? A gente não pode ter uma companhia orientada para o trimestre. Né? Uhum. Tem que ter uma companhia orientada por geração. Então você sai de 3 meses para 30 anos. Né? Essa visão traz muita harmonia. Né? E eu sinto que existe uma vontade muito grande. Então você tem ali. Eu acho que tem uma consciência muito clara do que é a diferença de uma sociedade de irmãos que já tem as suas holdings definidas para um consórcio de primos. São configurações nucleares absolutamente distintas. Daí a necessidade dessa coesão está cada vez mais forte. E eles também terão a oportunidade de também co-construírem isso. Né? Dizer, cara, como é que você quer jogar o jogo? Né? Esses dias eu fui para chamada, né, para conversar com uma família empresária e eu coloquei isso na mesa para os 3 founders. Né? Olha, imagina que amanhã cada um resolveu empreender fora desta empresa e eles têm segunda geração dentro do negócio. Fora dessa empresa, empreender novamente do zero com outras atividades. Eu não queria ali falar sobre esses founders vão faltar, né? Era sobre isso. Cara, vocês são empreendedores a vida toda. Meu pai está empreendendo. Gosta dessa pauta. Então, faz de conta que vocês criem esse exercício hipotético. Né? Vocês foram empreender fora. Como é que essa segunda geração, parte que trabalha aqui, parte que não trabalha, endereça abrir uma conversa sobre venda do negócio ou abrir uma conversa sobre quem toca, quem faz? E sair para as pessoas co-construir, né? Porque eles também precisam trazer isso para a mesa. Acho que isso de novo a forma, né, Celinho? Assim... Mas acho que tem um cruzamento bem bonito que você trouxe, né? Porque, a gente não fica olhando para o trimestre, mas ao mesmo tempo a gente é apaixonado pelo resultado e a gente adora trabalhar. Mas a gente está pensando nos 30 anos porque é geracional. É isso aí. Então, assim, eu tenho, lógico, um trabalho que vai dar um resultado no curto prazo, né? Eu tenho que me preocupar com o Dia das Mães, com o Natal, com o Dia dos Namorados, enfim, com tudo aquilo, e todo mundo vai para a rua, e todo mundo faz, e todo mundo está, né? Enfim, como é que estão as lojas. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão de preparação desse terreno para os próximos 30. Então, eu acho que isso
para mim veio um casamento bem bonito, assim, de uma empresa talvez não mais familiar, porque na verdade todas nasceram familiares, né? As grandes. De uma empresa não familiar com uma empresa familiar. Ou seja, eu estou preocupado. Como é que essa geração vai lidar com o negócio? Como é que eles continuam sendo acionistas de um negócio saudável, de um negócio que respeita os valores, que gera valor para uma sociedade, que respeita o seu propósito, né? E aí acho que foi bonito também eu me lembro de uma ocasião, acho que foi até no escritório da Mari, da Family, que quando eu falei das fases da vida, né, estavam lá as 3 gerações e acho que eu perguntei, né, qual é o papel de cada uma, né? E, e aí veio essa imagem, né, de Seu Antônio e Dona Marluz como guardiões, né, da terceira geração como talvez inovadores, né? E essa segunda geração de Glauber, de Glícia e de Glênia como uma ponte. Né? Então, assim, e o que é ser uma ponte? Né? Como é que cria essa avenida de diálogo? Né? Como é que garante uma perenidade, mas garante uma inovação, né? Garante uma inovação também? Então, eu acho que isso tudo se cruza numa forma de gerir, que é uma forma bonita e com tempo, que eu acho que isso é uma coisa importante para quem talvez esteja vivenciando, né, empresas familiares, é um tempo diferente da empresa normal. Porque você tem sentimentos, você tem relações ali familiares. E eu me lembro assim, né, não sei nem se eu já te falei isso. Tá bom, você vai fazer um trabalho de P de propósito. Se você vai chegar numa empresa tradicional, sei lá, quanto tempo você vai levar para fazer isso? Um mês? Alguma coisa? A gente levou 1 ano. É isso aí. E não tinha pressa, tinha a qualidade da discussão, tinha chegar nas questões que precisavam chegar, né? Não era só definir uma frase bonita, né? Não era. Não é nada disso. Não era. Né? E era também perceber qual era o impacto desse propósito, e eu me lembro que a gente fez isso, na escolha dos negócios que podem vir. Exatamente, né? O propósito tem que ser desdobrado amanhã numa estratégia, né? Você tem o propósito, a visão, né? Como é que os valores que você navega nessa viagem e a tangibilização disso através de um plano estratégico, né? E no plano tá o crescimento, as avenidas de crescimento, né? Lembra disso? Então, assim, cara, tem que conectar, né? Quer dizer, tem um tempo, claro, sempre tem tempo, mas é um tempo realmente do coração, é um tempo onde aquela organização e aquela família sentem que foi respondido de acordo com seus princípios, com seus valores, com suas intenções, né? É muito interessante, né? Porque ouvindo um pouco da história de vocês, é realmente um grande diferencial, né? De encarar as conversas, de encarar as histórias, desse olhar de usar o chapéu em cada momento. Por mais que eu imagine, tem um monte de momentos que tem discussão, em que o papel mistura, mas tem um esforço para isso, né? Tem um combinado de todo mundo para construir. E uma coisa que a gente fala muito, né, Celina, na Luma, assim, quando a gente vai construir propósito, tem que ser uma coisa assim que realmente vai orientar tudo que a gente está fazendo, né? As nossas decisões, não é só uma frase que vai parecer só inspiradora, né? Mas tem que ser O que eu aprendi com coisa vocês é que tá lá. forte. E vocês Isso aí, ajudam a revelar. Uhum. Né? Ele existe lá, uma história, as histórias, as biografias das famílias empresárias, né? O que esses fundadores e essas pessoas que vieram depois sequenciaram, elas são muito fortes, né? Então ninguém faz nada se não tiver uma força interior muito grande. Então você ir no porquê, né? Isso tem 2 dias importantes, eu acho, nas nossas vidas, né? É o dia que a gente nasce, que chega, e o dia que a gente descobre o porquê, né? Vamos ficar esses 80, 100, 120 anos fazendo o quê aqui, né? Por que nós viemos? Né? Quando vocês, cara, entendi, eu vim para isso. Aí tudo começa a fazer sentido. Ô, Glau, pra gente já ir pro nosso quase fechamento, assim, que dica você daria para quem tá enfrentando um desafio de sucessão familiar? Ou seja, passando o bastão para alguém, ou se preparando para receber? Assim, para uma geração que vai suceder, eu uma vez escutei do Carlos Mendonça, que é um dos nossos conselheiros, ele falou assim, Glauber, alguns temas você precisa passar pela porta que está aberta. Às vezes a porta ainda não está aberta, né? Você precisa ter a paciência de esperar a porta abrir ou encontrar uma outra porta para entrar por essa outra porta e abrir a que você queria por dentro.
né? Eu acho isso uma imagem muito, muito bonita, assim, que é a imagem do respeito. Ou seja, tem para uma geração que sucede, assim, primeiro uma vontade de perpetuar, que eu acho que isso é muito legal. Uma habilidade que vai além do negócio para, na minha visão, construir as pontes Uhum. e lutar por relações saudáveis, né? Pouco de paciência nesse jogo eu também acho importante. Isso não quer dizer ou imprudência ou que você posterga a tomada de decisão, mas tem uma habilidade aí de entender tempos e movimentos, a hora certa, obviamente sem prejudicar o andamento e a evolução do negócio. Para a geração sucedida, sem desprendimento ou com a falsa impressão de sucessão, não adianta entrar num projeto que ele não anda. Uhum. Né? Tem que ser de verdade, tem que ser genuíno, tem que ser para valer. Né? E para uma terceira, eu escutei esses dias de um amigo, Augusto, que é assim, olha, se eu pudesse, entregava 3 agendas, né? A de trabalhar numa consultoria estratégica, porque você vai entender de frame, de mapa, né? Isso é importante. Então, a pessoa está ali exposta a uma consultoria estratégica, uma exposição a uma instituição financeira, Uhum. para você entender de risco, de juros, de quanto é nervoso esse mercado, sobretudo no nosso país. É, e uma terceira avenida que é uma exposição a startup para você entender de escassez. Então, acho que essas 3 exposições, elas, para uma terceira geração, dão essa casca necessária Uhum. para você dizer assim, estou preparado, não sou Uhum. um herdeiro. Uhum. Né? Então, procurei aqui, geracionalmente, trazer Legal. um pouquinho do que, na minha visão, a quarta eu não posso opinar, tão pequenininhos, a gente está só curtindo a chegada deles, mas acho que é importante. E o papel dos escolhidos, né? Porque enquanto eu estou aqui com vocês, né, a esposa, a Adriana, está lá tendo um papel importante, tão importante quanto o meu nessa educação dos filhos, mas sobretudo no prover, o dela no cuidar, né? E o prover sem o cuidar sem o prover, isso não, nessas coisas precisam estar alinhadas e respeitadas em todos os lugares. Eu falo, cara, esse mérito também é seu. Então, essa valorização dos escolhidos como agentes, né, de reforço da cultura, porque eles também estão cuidando Uhum. Uhum. da geração futura. Eu acho que também é uma dica importante. É querer saber mais sobre eles. E também perguntar mais se está tudo bem, ou onde é que são os pontos de atrito. Numa busca evolutiva e sem aqui ter na cabeça que as coisas do nosso lado também estão perfeitas. Não. São imperfeições com agendas de cura. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Para a gente ir fechando essa conversa, né, olhando essa ideia do Lumo Chama, queria perguntar para vocês dois, a partir de tudo que a gente conversou, trocou aqui, qual foi a chama que acendeu em vocês? Ah, eu falo para os meus sócios que acho que na Lumo a gente trabalha com amigos para amigos. E aí acho que não é só na questão de ser empresa familiar ou não, mas assim, a gente está trabalhando com a pessoa que está na nossa frente. E, e eu acho que cada vez que eu escuto o Glauber, e já ouvi algumas vezes um pouco dessa história, não toda, acho que tem muita coisa que eu não tinha ouvido ainda, mas para mim fica muito clara essa importância da relação de, de carinho e de cuidado que a gente precisa ter com as pessoas, assim. Então, acho que é muito bonito ver você aceitar vir aqui, vir no primeiro podcast, inaugurar, né, esse canal para a gente, né, e ver tua dedicação, tua entrega.
a tudo que você faz. E de que é um amigo, é cliente, e cada hora a gente está também colocando o chapéu quando precisa falar alguma coisa, Exatamente. né? Então, sei, acho que a chama é essa, assim, a gente pode ter vários papéis, vários chapéus, com gentileza. Muito bom. E pra ti, Glauber, que chama assim? Cara, sim, pô, muito legal essa reconexão com, com o aluno, assim, que projeto bonito, né? Porra, te conhecer, sempre revisitar um grande amigo que é o Celinho, uma pessoa que assim, contribuiu bastante para, obviamente tem a metodologia, tem a forma como vocês fazem, uma diversidade de conteúdos que a gente já acessou ao longo desses últimos anos, de dinâmicas que a gente vivenciou, times que passaram, né, Uhum. pela formação de vocês, lideranças da nossa equipe. É, mas eu levo esse elemento da reconexão, assim, né? Porque a vida vai passando, os projetos vão chegando, a complexidade de agenda. E que, cara, fazer, assim, acho que dar sim e fazer o bem vale a pena, né? Assim, porque a vida é do sim, né? E privilegia quem está em movimento, né? Então, eu saio, porra, dizendo que valeu a pena. É muito ter vindo para cá hoje, né, conversar com vocês, aprender com vocês. É, e tudo que vocês acessam, né, é um privilégio para quem está aqui desse lado acessar é, tudo isso, né, de maneira tão espontânea, verdadeira. Acho que a gente tem que preservar essa reciprocidade aí nas nossas relações. Eu vou sair do chamado para o chama do aquecimento, né? Eu saio aquecido Aham. com essa chama, com essa luz, assim, isso é muito importante para a gente e sempre é um privilégio. Tá bom? Que legal, é um calor, né? Sabe que pra mim, que acendeu assim nessa conversa, se pudesse resumir o que a gente faz na Lumo, é ajudar as pessoas a terem boas conversas. E eu acho que te ouvindo assim, imagino quantas conversas exigentes devem ter tido nesse processo todo como família. E eu acho que num país nosso como o Brasil, que a gente tem uma cultura muito de superficializar as conversas muitas vezes, para mim o que acendeu, acho que é ainda, ainda mais essa importância da gente enfrentar essas conversas que estão embaixo do tapete, que Conversa a difícil. gente quer evitar, tocar. Não deixa, vamos seguir assim. E o quanto é isso que traz saúde, né? O que traz um futuro, traz realmente perpetuar os negócios. E eu lembrei de uma frase, não lembro nem quem é o autor, talvez se ele lembre, mas que é na caverna que você evita entrar, tá o tesouro que você procura. Então, nesse sentido mesmo Linda de frase. Joseph dessas. Campbell. Joseph Campbell? É verdade, Jornada do Herói. Joseph Campbell, é verdade. Olha que bate-bola aí. E é. E é isso, né? Da gente acessar essas coisas que às vezes podem ser exigentes para uma família, imagina, ainda mais. Aí que tá a grande diferença, né? Glauber, obrigado. Obrigado por ter aceitado nosso convite nessa estreia. Ah, o Foi um prazer é prazer te nosso. conhecer a história da família também. E acho que muita gente vai poder se inspirar aí, né, com tudo que você trouxe aqui pra gente. Vou deixar com vocês aqui o nosso mais recente relatório de sustentabilidade. Hum. É um documento para a gente super importante também, que nós acabamos de renomeá-lo para legado responsável. Então aqui tem um conjunto de iniciativas que reforçam o nosso propósito, Uhum. renovam os nossos valores, né, e fala de quem somos nós e daquilo que fazemos e daquilo que está preparado por acontecer. São edições anuais e fiz uma dedicatória aqui para vocês. Vou deixar entregar ela. Obrigado. Super obrigado. Em algum lugar nessa plataforma estará um link para você ter acesso a esse material também para poder conhecer um pouco mais da realidade dessa empresa, desse negócio, dessa família empresária, dessa família, né, de tudo tá fazendo parte dessa receita aí. Primeiro a Obrigado. família, depois o negócio. Assim como essa conversa acendeu insights na gente, a gente também quer muito saber o que é que acendeu aí em você. A nossa conversa com o Glauber termina por aqui, esse é o nosso primeiro episódio do Lumo Chama, mas a gente quer muito que ela continue nos nossos canais, nas plataformas que esse podcast está disponível, e a gente quer muito saber o que reverberou para você, qual foi o insight, qual foi a sacada, qual foi a provocação, um outro ponto de vista, uma dúvida, uma pergunta. A gente quer muito que essa conversa continue
e a gente não feche só as nossas ideias, mas que a gente abra para novas possibilidades e acreditando sempre que uma boa conversa sempre desperta algo novo em nós. A gente fica por aqui e a gente se vê no nosso próximo episódio.